Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. É fascinante o que os nossos olhos nos permitem enxergar. O ser humano passa toda uma vida descobrindo novas formas e novas cores. No entanto, aparentes falhas existentes nos olhos podem ser argumentos fortes para quem discorda da teoria criacionista. Em meio à grandiosidade do nosso mundo e da sua diversidade, o que um simples olhar pode nos dizer a respeito de um Criador? E a ciência? Como ela explica a nossa visão? Por que será que em todos esses anos nada, nem nenhuma tecnologia se compara com ela? Hoje, no Origens, eu vou estar de volta ao maior zoológico particular do Brasil. Vamos investigar seres apontados com uma visão parecida à nossa. E mesmo dentro deles, mesmo entre eles, as cores muitas vezes são diferentes das que nós enxergamos, né? A tonalidade maior, algo mais, algo menos. Compreender a complexidade dos olhos. Manda informação por um cordão conhecido como neurônio até o nosso córtex visual. Tudo isso para entender melhor o debate sobre a nossa visão. Está invertida e haver também um ponto cego na retina. É daqui a pouco no Origens. Estamos de volta e de volta também. Estou eu no Zooparque de Itatiba, direto do maior zoológico particular do Brasil. Vamos descobrir o que os olhos dos animais têm em comum com os nossos. Estamos aqui ao redor de várias espécies de animais e é até meio natural da gente fazer algumas comparações. No caso Sim. da visão especificamente, e nós temos aqui esses tigres. Lindos, lindos. Qual é a diferença entre a nossa visão e a deles? Nós enxergamos a partir de duas cores básicas, né? O vermelho e o verde. Em cima dessas cores, todo o restante do nosso sistema nervoso, ele faz a diferenciação nas mais diferentes tons e nos mais diferentes melhoramentos para que nós consigamos enxergar o mais nítido possível. Claro que depois, vai passando o tempo, a gente vai ganhando alguns probleminhas, né? Isso é normal, natural. Sim. No caso deles, né, de muitas das espécies, a quantidade de cones e bastonetes pode ser diminuídas, tá? Ou podem ser aumentadas. Então você tem essa variação para que eles consigam, em cima da principalmente necessidade alimentar do local onde eles vivem, encontrar. Então nós estamos falando dos tigres, por exemplo, encontrar aquilo que ele precisa para comer, a sua presa, né? Quem tem hábitos noturnos, por exemplo, Eles têm. são no caso deles. Tem imagens noturnas que a gente vê na TV, que a gente vê por aí, que quando joga a luz, aparece, né, a visão bem brilhante. Como quando acontece com os nossos gatinhos em casa e a gente quer tirar uma foto e os olhinhos até com os cachorros Perfeito, perfeito. Isso é uma especificidade desses animais que têm esses hábitos noturnos. Nós não temos. Aqui ao redor da retina, eles têm sais de prata. Olha. Prata mesmo, né? Esse que muitos usam aqui bonitinho. Nossa, prata Prata mesmo, mas em forma de alguns sais, silicato de prata, geralmente, né? Que é o que determina que eles consigam, mesmo sobre baixa luminosidade, enxergar por reflexo aquilo que eles precisam ver. E, inclusive, é baseado nisso que saiu aqueles equipamentos de visão noturna, Certo. né? Que vai para exército, por exemplo. Assim. Sim. Nossos gatinhos, mesma coisa. Então, quando saem para caçar à noite, a quantidade de luz está diminuída. E eles precisaram ganhar essa especificação de sais de prata ao redor para que eles conseguissem enxergar a sua presa. E não é só a visão dos felinos que é copiada, mas a nossa também.
O que mais se aproxima dos nossos olhos são as câmeras fotográficas, que com suas incríveis potências chegam a pouco mais de 100 megapixels. Megapixels são os pontos que você observa em cada imagem. E enquanto a câmera pode fazer tudo isso, a nossa visão, segundo os cientistas, pode compreender 576 milhões desses pontos na imagem, o que seria equivalente a 576 megapixels. Os olhos captam a beleza, captam a profundidade, são órgãos que nos ajudam a escolher, eu vou para frente ou reduzo ou paro. As É um cores. órgão muito importante, até para nossas escolhas. Certo. Né? O olho é importante para que a gente possa prever isso. Não à toa, cientistas comparam a nossa visão a uma calculadora. Um robô, por exemplo, precisa ser ensinado a calcular a distância dos objetos, altura, profundidade. Ele também precisa calcular que objeto será agarrado. Um ovo não pode ser segurado do mesmo jeito que um martelo, por exemplo. Os nossos olhos fazem tudo isso em segundos. Eles captam todas as nuances de posição, textura, dentre outras inúmeras variáveis, e as envia para o cérebro. E faz com que esses movimentos sejam tão naturais que a gente nem percebe a maravilha da visão humana. Estruturalmente falando, como são formados os nossos olhos? Os olhos, ele começa a ser formado na 4ª semana de gestação, no Olha. período embrionário, Olha, né, na 4ª semana. Então, há um processo de formação do globo ocular nessa 4ª semana e células estimuladas por substâncias químicas, que a ciência ainda está descobrindo quais são essas substâncias, né, que possam estimular esse grupo de células, começa a invaginar no crânio e formar o arcabouço, né, para a formação dos olhos. E os olhos ele compreende, né, do cristalino, da retina, toda a estrutura para que a gente possa enxergar. E uma das estruturas mais importantes que existe nos olhos é a retina, existem os bastonetes e os cones. Os cones e os bastonetes são os responsáveis, são os receptores, né, são os fotorreceptores de luz. Então, a luminosidade como intensidade e a fração de cores na frequência, né, ela entra, captado por esses bastonetes e esses cones, manda informação por um cordão conhecido como neurônio até o nosso córtex visual. E essa imagem é projetada nesse córtex visual. Então, é algo muito complexo. Complexidade que podemos observar na natureza como um todo. Desde animais imponentes até seres menos conhecidos. além de falar e ver os animais que nós temos aqui, nós temos também os invertebrados, não é? Como funciona a visão deles? É tão complexa também? Para alguns é mais complexa, para outros um pouco menos. Dentro de uma linhagem de invertebrados, nós começamos lá atrás com poríferos, né? É o Bob Esponja, para ser mais claro, que não tem visão. Os quinidários também não. Os primeiros serão os plateumintos, que têm ocelos, que são olhos que não fornecem visão, né? Nemátoda são outros vermes, também não tem, anelídeos também não tem. Aí nós vemos para os moluscos. Os moluscos, aí já tem uma visão muito legal. Polvo, por exemplo, tem uma visão fantástica, né? Então, os moluscos já têm visão bem bacana e outros não. Então, mesmo dentro do mesmo grupo filogenético, tem visões bem aguçadas, outros não. E aí a gente chega nos artrópodes. Insetos, crustáceos, aracnídeos. Esses têm aqueles olhos compostos, né? São vários pontos de recebimento dos fótons de luz para que eles consigam formar em cada ponto daquele uma imagem. Isso é muito interessante. A gente consegue comparar, né, os animais, a visão dos animais assim, e a nossa. Imagino que para estudar você faz essa comparação mesmo para tentar se entender, né?
Sim. E também entender as outras espécies, no caso os animais. Basicamente, nós temos, dentro dos genes desses animais, o fator genético envolvido, então o ponto onde vai haver a transformação daquela célula indiferenciada em células que vão formar os olhos, na maioria dos animais são as mesmas. São os mesmos pontos, com alguns pontos de modificação, porque os genes realmente também não são iguais. Certo. Mas dentro da variedade de espécies, nós temos um padrão. E dentro deste padrão de olhos, que nós temos uma divisão em 4 tipos de olhos, dentro desse padrão de 4 tipos, várias diferenças dentro de cada um deles. Tá? Então é o que a gente tem conversado. 1.1, 1.2. E quase mais ou menos isso, 1.1, 1.2. Aqueles que a gente julga, né? Esses têm uma visão bem mais avançada, por exemplo. Aqui Né? dá pra ver a visão, os bonitão assim, aqui. Bem. Não, bonitão de olho na gente aqui. E mesmo dentro deles, mesmo entre eles, as cores muitas vezes são diferentes das que nós enxergamos, né? A tonalidade maior, algo mais, algo menos. A acuidade visual assim, mais aberta ou mais fechada, depende muito do que eles necessitam. Né? Então mesmo dentro de cada olho, a gente vê diferenças não anatômicas, mas na funcionalidade desses olhos. E aí vem o meu questionamento. Alguma mente inteligente teria determinado essas funções diferentes da visão? Porque nada sai do nada e se torna perfeito. É a mesma coisa que eu pegar um carro e do nada formar um carro de Fórmula 1. Como a teoria da evolução explica a capacidade dos nossos olhos? Porque a evolução conta a história ao longo de milhões de anos. Né? Então, como se fosse um processo onde a seleção natural vai moldando as estruturas e as complexidades biológicas. E bem próxima dos macacos, no Zooparque de Itatiba, eu vou investigar isso e muito mais. Ultimamente, o que a gente tem visto e a gente tem notado é que olho, por incrível que pareça, e quem está em casa, por favor, não se assuste com o que eu vou falar, não é só para enxergar. Portanto, não saia daí. Origens volta já. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora, e fui até o maior zoológico particular do Brasil para entender como funciona a visão dos animais. Quem tem hábitos noturnos, por exemplo, Eles têm. são no caso deles. Aqui ao redor da retina, eles têm sais de prata. E as diferentes formas de visão. Então mesmo dentro de cada olho, a gente vê diferenças não anatômicas, mas na funcionalidade desses olhos. E agora eu vou entender como a visão se tornou importante no debate entre criacionistas e evolucionistas. Motores potentes. Estes veículos atraem a atenção de quem é e não é amante de carros. No entanto, quando olhamos apenas para a estrutura do automóvel, fica difícil distinguir qual carro é de luxo ou não, já que ele possui uma base comum para todos. Para os criacionistas, o mesmo pode ser visto na natureza. O criador trabalha apoiado em coisas comuns, que podem ser utilizadas como base para outras mais complexas, tornando cada ser único como é cada carro que você conhece. Tiago, como do ponto de vista criacionista nós podemos entender ou até explicar a complexidade dos nossos olhos? Nós podemos apontar claramente para a existência de um designer. E dentro da visão criacionista, a gente identifica essa mente inteligente como o Criador relatado na Bíblia. Então a gente consegue claramente traçar esse paralelo entre essa mente inteligente por detrás do olho humano, que é tão complexo, tem uma capacidade permite, nós entendermos a realidade, interagirmos com ela de uma forma tão produtiva, tão interessante, isso só pode ser fruto de uma mente inteligente. E segundo a visão criacionista bíblica, isso seria, essa mente seria o nosso Criador, Deus. Enquanto uma aponta para um criador, a teoria da evolução vai no sentido contrário. E é isso que eu quero entender na minha visita ao Zooparque de Itatiba
com o meu amigo biólogo, o Eric. Eric, o que a teoria evolucionista nos diz sobre a evolução dos olhos? Sempre foi muito difícil relacionar a evolução dos olhos de cada espécie com evolução, né? Sempre tinha elos faltando e a gente sabe que o olho realmente é uma maquinaria extremamente especializada. Ultimamente, o que a gente tem visto e a gente tem notado é que olho, por incrível que pareça, e quem está em casa, por favor, não se assuste com o que eu vou falar, não é só para enxergar. Outras espécies que a gente considera um pouco mais evoluída, mas que na minha concepção não tem uma questão assim, é mais evoluído do que o outro. Porque estão bem adaptados, então já estão ali porque já são alvo de algo especializado, né? Então nós temos espécies, por exemplo, como a lampreia, que são animais que não têm essa parte aqui que nós temos da mandíbula, né? Que tem os olhos mais parecidos, bem parecidos com o nosso, tá? Apesar de, se a gente comparar a complexidade do animal em geral e dentro da linhagem evolutiva, já se parece mais com a gente. Porque quando a gente pensa em evolução, a gente está pensando em modificações que vêm ao longo do tempo a partir de um ancestral comum. Então, dentro de uma linhagem evolutiva, eu parto de um ancestral comum, de uma única espécie, e vou especializando, vindo ganhando em complexidade, em especialidade. Então, alguns são mais especialistas em determinado ambiente, outros se adequaram melhor a outro tipo. Quer dizer, ele não fala assim, parte de um Deus criador, onde toda a beleza da especiação é única e cada um tem o seu bonito. Não, parte-se de uma espécie comum e eles vão ganhando características, adquirindo características, se especializando principalmente de acordo com o ambiente que melhor se adequaram. A evolução fala em vantagens evolutivas, ou seja, os nossos olhos simplesmente evoluíram de sistemas mais simples. Já do ponto de vista criacionista, nossos olhos sempre foram dessa maneira, ou seja, criados e formados já prontos, sem qualquer interferência da natureza. No entanto, as chamadas cicatrizes evolutivas parecem ser uma pedra no sapato dos criacionistas. O que são cicatrizes evolutivas dos olhos? Seriam, segundo alguns evolucionistas, pequenas falhas que nós encontramos no olho que representariam resquícios desse processo evolutivo. Uma dessas falhas que eles citam seria a da retina estar invertida e haver também um ponto cego na retina, onde ocorre a confluência dos nervos. Mas ao analisarmos a anatomia dos olhos, nós vamos perceber que, na verdade, nesse ponto dito cego da retina, existe uma compensação para que a função do olho seja executada normalmente, seja compensado esse ponto cego na anatomia dos olhos. E, na verdade, a confluência deve acontecer exatamente nessa região. Então não tem equívoco, não tem erro nenhum. Na verdade, é uma análise anatômica um pouco frágil e superficial que aponta para essa pseudo-falha, que seria uma cicatriz evolutiva, mostrando, olha, o olho poderia ter um designer um pouco melhor, né? Essa argumentação, mas quando nós olhamos de forma aprofundada, isso não faz sentido. Porque a evolução conta a história ao longo de milhões de anos, né? Então, como se fosse um processo onde a seleção natural vai moldando as estruturas e as complexidades biológicas. Então, essas pequenas falhas e pequenos erros seriam, segundo os evolucionistas, evidências de uma falta de um design perfeito e apontariam para processos aleatórios guiando a evolução das estruturas biológicas. O próprio pai da evolução, Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, de 1859, parece ter apoiado a ideia de que é impossível uma evolução produzir tal complexidade. A razão me diz que, se diversas gradações de um olho perfeito e complexa para um muito imperfeito e simples, cada gradação sendo útil ao seu possuidor, podem ser demonstrada como existente, se ainda mais o olho variar mesmo que muito levemente e as variações sejam herdadas, que certamente é o caso,
E se qualquer variação ou modificação em um órgão for útil para um animal sob condições de vida cambiantes, então a dificuldade em crer que um olho perfeito e complexo pudesse ser formado pela seleção natural, embora insuperável à nossa imaginação, dificilmente pode ser considerada real. A complexidade do olho é tão linda, tão maravilhosa, que a minha teoria não consegue explicar. Claro que nós estamos falando de 150, 160 anos atrás. Então, quando eu penso na complexidade do olho, eu estou pensando, né, a partir do que Darwin falou, de que é algo realmente tão complexo, né, com lentes superacopladas, todo ele interligado ao sistema nervoso, então com nervo óptico. Estou pensando na nossa espécie, né? Estou pensando agora na espécie humana. Então pensando em nervos, e aí sendo interpretados em outro lugar, voltando à resposta. Olha como é bonito. Se alguém bate aqui e eu estou olhando para lá, é aqui que eu vou vir para mexer essa musculatura, para virar para cá, para enxergar o que está acontecendo, para interpretar e tomar minha decisão. Em questão de milésimos de segundo. Muito rápido. Então, para quem está em casa entender, com o que eu posso comparar? Não tem comparação. Seria praticamente impossível algo aleatório, perfeito, com o objetivo de olhar e perceber a luz e construir uma forma através da percepção dessa luz tão impressionante que o homem não conseguiu fazer um material tão próximo, tão idêntico quanto o olho. Nós temos as máquinas fotográficas que são muito parecidas e através dos mecanismos existentes das estruturas do olho, você consegue uma máquina fotográfica. Mas ele é tão perfeito, que não dá para imaginar que houve um processo aleatório que chegou na perfeição. Você percebe através da ciência e percebe as descobertas que se faz sobre a estrutura do olho, a cada vez mais uma descoberta melhor, que a cada vez mais se traz uma reflexão sobre algum planejador deve estar por trás de tudo isso. Porque nada sai do nada e se torna perfeito. Então, as estruturas nas ordens que devem ser feitas, né? É a mesma coisa que pegar um carro, né? E do nada formar um carro de Fórmula 1. Né? Como isso? Ou você faz um carro, você faz outro carro. Né? Mas o carro não sai do nada. Né? Você planeja, você tem um engenheiro, um arquiteto por trás de tudo isso, ok? Para torná-lo funcional. Quanto mais os cientistas procuram, parece que mais fica evidente que há sim um desenho, um projeto por trás da visão do olho, capaz de verificar cada nuance dos objetos ao nosso redor. Cada vez mais a frase de Pasteur fica mais evidente. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele. E no próximo episódio, o nosso genoma daria uma pilha de 170 metros de altura, que é metade do Pão de Açúcar. Do alto do Pão de Açúcar, vamos entender mais de planejamento humano. Esse peso é suportado por um cabo trilho, que é esse que eu falei que fica ancorado nas estações, e tem um outro cabo, que é o cabo que gera o movimento, que transmite o movimento para as cabines. Semana que vem, não perca o último episódio dessa temporada do Origens.